Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe, meus amados. Graças a Deus. Queridos, nós vamos então agora examinar a palavra do Eterno. Nós vamos aqui, meus irmãos, examinar um texto, glórias a Deus, que se encontra registrado, meus irmãos. Nós vamos falar, né, meus amados, glórias a Deus, aleluia. Nós vamos abrir aqui o Simão já está com a Bibliazinha aqui na tela. Nós vamos hoje fazer uma compilação dos textos sobre o dízimo, meus irmãos, ali de vários textos, na Torá e nas Escrituras de uma maneira em geral. Nós vamos ali no livro de Deuteronômio para nós começarmos, depois a gente vai continuar, aleluia. Deuteronômio, meus amados, no capítulo 12. São textos, né? A gente sempre aborda o Deuteronômio 14, mas vamos começar pelo 12. Deuteronômio 12. Louvado seja Deus. Que diz assim, meus irmãos: mas o lugar que o Eterno vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. E ali trarei os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos e ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Eterno vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Eterno vosso Deus. Queridos, nesse primeiro texto aqui, de Deuteronômio 12, nós já vemos aqui não somente os dízimos, mas outras ofertas e outros sacrifícios em que o povo de Israel levava primeiramente até o tabernáculo, Miscam, depois até o templo de Jerusalém, que é o Beit Hamikdash, e ali o povo de Israel comia perante o Eterno esses dízimos e essas ofertas, conforme está contido na palavra de Deus, para que cada um que estivesse entregando se alegrasse. Amém? A alegria daquele que entrega, meu irmão, é poder também comer daquilo que ele está entregando. Porque o Eterno, o que o Eterno quer? Quer que o povo esteja junto dele. Ali, no templo de Jerusalém, templo de Jerusalém. E nós vamos aqui, meus irmãos, em mais um texto, ainda aqui, do capítulo 12, no verso 11. Amém? Ainda de Deuteronômio, capítulo 12. Glórias a Deus. Nós estamos observando a palavra do Eterno, meus irmãos. Não é? Que a melhor coisa é o Eterno abrir a boca e falar. Melhor do que eu falar, meus irmãos. Diz assim: então haverá um lugar que escolherá o Eterno vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a alçada da vossa mão, e toda os vossos votos que fizerdes ao Eterno, e vos alegrareis, vosso Deus, e vossos filhos, e vossas filhas, e vossos servos, nas tuas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Louvado seja Deus. Aqui nós vamos, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. No verso 17, dentro das tuas portas, verso 17, dentro das suas portas, ou seja, dentro da tua casa, ou lá na sua tribo, não poderás comer o dízimo do teu grão, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das suas ovelhas, nem nenhum dos seus votos que houveres prometido, nem as tuas ofertas alçadas,
alçada da tua mão, nem oferta voluntária, nem oferta alçada da tua mão, mas os comerás perante o eterno teu Deus, no lugar que escolher o eterno teu Deus, tu e teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e perante o eterno teu Deus, te alegrarás em tudo o que puseres a sua aleluia. E aqui diz, guarda-te que não desampares o levita todos os dias da terra. Quem era o levita, meu amado? O levita é aquele da tribo de Levi, que o Eterno, como nós vimos em Números, capítulo 18, ele não tem herança, ele não tem terra. Então, como que esse levita vai comer, meu amado? Como é que esse levita vai se alimentar? Ele é nascido da tribo de Levi. O fato, ele vai pensar, por que eu não nasci na tribo de Judá? Por que eu não nasci na tribo de Naftali? Eu nasci na tribo de Levi, não tem uma terra, não tem um lugar. Na verdade, a tribo de Levi tem poucas cidades que o Eterno permitiu que eles morassem. Como que cada tribo deu um pouquinho de sua terra para Levi, né? Para assim, só para eles não terem nem plantação, só uma subsistência mínima. Então eles viviam dessa de Judá, ia para lá para o templo, ele levava aquele levita junto para comer junto com ele o dízimo ali na frente do templo, meu amado. Glórias a Deus. Que bênção, meus irmãos. A gente está vendo aqui na palavra que come. Quem está entregando. Nós estamos vendo já um outro texto, Deuteronômio 12, né? Porque aquilo que a gente estuda sempre em Deuteronômio 14, o Eterno vai mudar em Deuteronômio 12, meu amado? Não vai. O Eterno é o mesmo, não é? E a gente está fazendo um estudo. Eu gosto muito de ouvir o Eterno falar, né? Porque quem instituiu o dízimo foi o Eterno. Louvado seja Deus. Então nós vamos agora em Deuteronômio. Já vimos o capítulo 12. Vamos lá. Mas antes eu queria esclarecer um pouquinho essa parte dos levitas, meus irmãos, com os irmãos, lá no livro de Josué. Josué, louvado seja Deus, só para você entender melhor. Josué é quem levou o povo para a terra prometida. Louvado seja Deus. Né? Se eu não me engano, capítulo 13, deixa eu ver aqui, meus irmãos, se é isso mesmo. Glórias a Deus. Aleluia. No verso 33, porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Eterno Deus de Israel é a sua herança, como já tinha falado. Então, o que o Eterno fez? Dividiu as terras, mas não deu nada para a tribo de Levi, porque disse o Eterno, eu sou a sua herança. Louvado seja Deus. Então, você não pode ter terra, você não pode ter plantação. O que o Eterno fez? Ele permitiu, ele orientou Moisés a dar algumas cidades para que os levitas morassem, para ali ter uma mínima subsistência. E essas cidades, nós vamos ver em Josué, louvado seja o nome de Adonai, no capítulo 21. Bendito seja o nome do Eterno. Né, meus irmãos? Se alguém quiser fazer as vezes do levita, né, que às vezes a gente pode pensar que alguém nos nossos dias só não tem direito à terra, né, para ser um levita. Não pode ter direito a propriedade nenhuma. O Eterno está dizendo, quem quer ser levita? Eu sou a sua herança. Aleluia. Né? Não tem bem, né, meus irmãos? E glórias a Deus, o Eterno é a nossa herança. Mas eu não quero fazer, eu não posso me fazer parte, nem me querer, eu não posso fazer parte da tribo de Levi, porque eu não sou da tribo de Levi. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então nós vamos aqui, irmãos, você observa, em Josué 21, o que diz a palavra do Eterno? Então, os cabeças dos pais dos levitas se chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, a ver que Israel já tinha entrado na terra prometida.
Deus ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrebaldes para os nossos animais. Por isso, os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme ordem do Eterno, as seguintes cidades e os seus arrebaldos. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas. Então você se lembra, meus irmãos, que Levi teve Gerson, Coate e Merari. Então a família dos coatitas e os filhos de Arão, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo ali 13 cidadezinhas. E aos outros filhos de Coate couberam por sorte das filhas da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Das famílias da tribo de Sacar, da tribo de Aser, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. Das famílias da tribo de Ruben, da tribo de Gad e da tribo de Zebulun, né? E deram os seus arrebaldes. Ele é cidade, né? Nem campo. Você tem que entender, irmão, que quando fala cidade, é cidade. Quando fala campo, é campo. Amém? Na Bíblia, no próprio Torá, cidade é uma coisa menor, pouco, é urbano. Poucas, aquelas cidadezinhas onde o levita vai estar ali para ter um animalzinho, uma plantaçãozinha que não dá muito. Então, o que acontece? Quem é da tribo de Judá e que deu uma cidade, por exemplo, para Levi, quando tiver que ir lá entregar o seu dízimo no templo, que na verdade ele não vai entregar, ele vai comer do seu dízimo, ele vai levar aquele levita lá e o levita vai comer daquele dízimo. Amém? É isso que também está na porção de Números 18, que também daquilo que entra no templo, os levitas levarão uma parte. E essa parte que os levitas levam por quê? Porque eles não têm plantação, eles não têm animais. Então eles têm que levar alguma parte do templo para eles sobreviverem. Você imagina, quem quiser ser levita, quem quiser ser sacerdote, então vai ter que andar que nem o levita. Não pode ter bem nenhum, não é verdade? Se quiser comer, e veja bem, aquele dízimo que entra lá era só uma partezinha para eles se alimentarem, porque a grande parte do dízimo é para a pessoa, louvado seja Deus. Os levitas tinham direito. O que o Eterno fez? Uma partezinha, porque o dízimo é alimento, não é dinheiro. Bem, nós vamos ver isso agora. O dízimo é alimento. Então, o que acontece? Nós vamos observar que essas pessoas, elas vão comer uma parte só, uma partezinha. Bem? E não tem bens, não tem propriedade. Só tem essas cidadezinhas. Assim, imagina, irmão, toda uma tribo em 13 cidades. O que vai sobrar para cada um? Né? Quase nada, meu amado. Amém? É diferente. Tribo de Judá tem uma grande terra. Tribo de Simeão, uma grande terra. Aí as pessoas se espalham bem e conseguem ter plantações, animais, que é a riqueza, né, meus irmãos? E aquilo que era dado, do qual era dado o dízimo. Louvado seja Deus. E vamos continuar aqui, meus irmãos, agora, em Deuteronômio. A gente estava lendo o capítulo 12, né? E no capítulo 14, obviamente, o Eterno vai continuar a falar aos nossos corações, né? Olhe bem, glória a Deus, Deuteronômio, capítulo 14. Bem, nós vamos lá no verso 22. Por que a gente não fica falando do 12, do 14? Porque todos falam a mesma coisa, não é, meus irmãos? Bem, então olha o que o Eterno fala aqui no verso 22. Deuteronômio 14, 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano anual, né? Então, a 10ª parte, as primícias do fruto da semente, ia lá, né, para levar para o templo em Jerusalém.
Verso 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali habitar o seu nome, e das tuas ovelhas, para que aprendas, louvado seja Deus, a temer, para que aprendas a temer ao Eterno todos os dias, todos os dias. Então, quem é que vai comer, meus irmãos? É quem está levando anualmente, uma vez por ano. Amém? Uma vez por ano. Agora, observe bem. Quando o caminho te for cumprido, que não os possas levar, né, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Eterno teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Eterno teu Deus te tiver abençoado, digamos, meu amado, que seja uma tribo de Israel lá na Galileia. Então aquele homem mora lá na Galileia e tem que vir andando até Jerusalém. Vai ser longe para ele. Então o que o Eterno diz aqui para ele fazer? Né? Vende-os, vende dinheiro na tua mão. A pessoa está lá na Galileia, lá no norte. Jerusalém está no sul, que é onde o Eterno diz para a pessoa ir comer o dízimo. Então ele vai lá no norte, vende tudo para não levar aquela carga toda, ata o dinheiro na mão, vem com dinheiro na mão. Tanto é que tinha dinheiro naquela época, meus irmãos. Amém? Aqui é uma prova que tinha dinheiro. No verso 26 vem dizendo, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Eterno teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Então observa, está dizendo que é para levar o dinheiro lá em Jerusalém e é para dar o dinheiro na mão do sacerdote. Nada disso. Está dizendo aqui, aquele dinheiro, você vai chegar em Jerusalém, você vai comprar ali o que você quiser. Ah, eu gosto de ovelha, eu gosto de vaca, eu gosto, né, tudo que você quiser. Então ali você vai comprar o que você quiser e vai comer perante o Eterno teu Deus. E alegra-te, tu e a tua casa, meu amado. Esse é o dízimo da Bíblia, meu querido. Amém? Esse é o dízimo da Bíblia. Porém, não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Então o levita que não tem nada, ele vai contigo. Lá, ele está nas tuas portas, ele está lá no norte. Vem comigo, levita, você vai fazer parte do banquete também, porque afinal ele não tem herança nem o dízimo trienal, ou seja, esse dízimo que nós falamos agora é anual. Agora o verso 28 vai falar do dízimo trienal. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas e comerão e fartar-se-ão, para que o Eterno teu Deus te abençoe em toda obra que tuas mãos fizerem. Esse dízimo ele nem é para levar no templo, não. Esse dízimo trienal, tudo que der a tua colheita, come você na sua própria casa, meu amado. Chama o levita, chama o estrangeiro, chama a órfão, chama a viúva, que estão dentro das tuas portas, e come ali na tua casa, meu amado. Aí o Eterno está dizendo, você nem precisa vir em Jerusalém para comer perante mim, esse não. Esse dízimo, então você tem 2 dízimos. Um anual, que você vai em Jerusalém e come perante o Eterno. E o outro trienal, que você vai comer na sua própria casa, meu amado. Claro que você vai fazer aquilo, né, porque o Eterno manda na sua palavra. O Eterno determina que você pegue esse dízimo trienal, mas, irmãos, esses dízimos não existem mais.
Não existe nenhum dízimo para ser dado hoje, porque o dízimo são somente esses que tem na Bíblia, meu amado. Amém? O dízimo do sacerdote é o dízimo do sumo sacerdote da tribo de... Amém? Então não tem outro, meu amado. Então, verdade. Amém? Nós estamos aqui gravando, mas às vezes tem uma interferência. Então, veja bem, meus irmãos. Ao fim de 3 anos, você terá esse dízimo trienal, que não você agora, não. Esse dízimo, você é para a pessoa comer na sua própria casa. Não é nem para levar para lugar nenhum, de 3 em 3 anos. E o outro é anual. Amém? Louvado seja Deus. Vamos aqui, irmão, em Deuteronômio ainda. Deuteronômio. Nós vamos no capítulo 15, fala de dízimo também. Né, meus irmãos? É bom a gente tentar verificar mais essas passagens. Louvado seja Deus. A gente está falando mais de algumas passagens. Glórias a Deus. Todo o primogênito que nascer das tuas vacas e das tuas ovelhas, o macho santificarás ao eterno teu Deus, com o primogênito do teu boi não trabalharás, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Perante o eterno teu Deus o comerás de ano em ano. Tem que ir lá no tempo. Para quê, irmão? É para dar toma tudo aí para os sacerdotes comerem? Não. É a própria pessoa que vai lá comer, meu amado. Aqui, perante o Senhor teu Deus os comerás de ano em ano, do lugar que o eterno escolher, tu e a tua casa. Amém? Então você observa, meu amado, que esse dízimo é o dízimo anual. Está lá em Deuteronômio 15. E tem mais dízimo em Deuteronômio 26. Vamos lá. Glória a Deus. É bom que os irmãos estão podendo, né, observar, né, e depois está gravado. Né, tudo, irmãos, evita interferência porque está sendo gravado. Louvado seja Deus. 26. Estamos aqui em 26. Glórias a Deus. Amém? Estamos aqui em Deuteronômio. Estou clicando aqui, não está saindo. Deu algum problema aí, então, irmão? Algum problema? Aqui nas coisas. Vamos lá. Vocês estão ouvindo aí, meus irmãos? Uma luta aqui. Amém, Pai. Amém, graças a Deus. Obrigado, meu amado. 26. Amém? Deuteronômio 26, no verso 12, diz assim: quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o eterno teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita, ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos que me tens, os teus mandamentos, nem deles, louvado seja Deus, me esqueci. Aleluia. Diz ainda, meu amado: delas não comi no meu luto, nem delas nada tirei contra imundo, nem delas dei para os mortos. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, conforme tudo que me ordenaste tenho feito. Então aí, meu amado, você observa que tem 2 dízimos. Um elevado eterno de ano em ano. E o outro, de 3 em 3 anos, vai comer em casa. Louvado seja Deus. Cumprindo também o mandamento do Eterno. Esse daí, né, meus irmãos, veja bem, para levar lá na casa do Eterno, mas é para a pessoa comer. Esse pessoa comer, né? Agora não tem nenhum dízimo da Bíblia, a pessoa deixar lá o dízimo. Não tem. Esse daí não existe, né, meus irmãos? Né? Existe sim aquilo que é para o levita, para o sumo sacerdote, tem, mas o sumo sacerdote é da tribo de Levi. Ele não tem propriedade, ele não tem campo. Propriedade que eu me refiro é campo.
Amém? Ele não tem campo. A tribo de Levi não tem campo. Então não pode ter propriedade para receber esse dízimo. Aleluia. Amém? Porque o Eterno diz lá, nós lemos em Josué 13:33, a tribo de Levi não tem herança. Eu sou a sua herança, diz o Eterno. Louvado seja Deus. E ali, meus amados, nós vamos observar no livro do profeta, no livro de Esdras, né? No livro de Malaquias, né? Que na verdade é Malachim, Malar quer dizer mensageiro, né? Malar é mensageiro. Então mas aí botaram o nome de Malaquias. Mas na verdade Malaquias não é nem um nome próprio, né? É o livro do mensageiro. E o mensageiro que escreveu Malaquias é Esdras. Louvado seja Deus. E aqui você vai ver, irmão, que Esdras escreve, aleluia, o livro de Malaquias. Porque a gente entender, muitas vezes as pessoas fazem menção a essa passagem do dízimo, lá de Malaquias, mas vamos analisar aqui. Malaquias primeiro, no verso 6, a gente vai ver para quem que o Esdras, que escreveu esse livro, está falando. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Eterno dos Exércitos a vós, ó sacerdote, que desprezais o meu nome. Então, esse livro está sendo escrito, né, como se fosse uma carta, sacerdotes do Templo de Jerusalém. E aí a gente vai, meu amado, Malaquias capítulo 2. Aqui no capítulo 2. No verso 1, o que está dizendo? Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Amém? Então você vai agora, você vê que ele está falando com os sacerdotes. E você vai também 3. Você vai observar que ele está falando, continua falando com os sacerdotes, porque ele está falando com os da tribo de Levi. Olha lá. E assentar-se, ele está falando do Mashiach, quando o Mashiach vier, que ele assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então o Eterno trará uma oferta em justiça. Queridos irmãos, os sacerdotes do segundo templo, porque primeiramente o templo de Salomão foi destruído, né, pelo imperador da Babilônia, né? E ali Israel, Judá, ficou no cativeiro por 70 anos. Depois, os de Judá foram autorizados por Ciro para voltarem a Jerusalém para construírem o templo. 70 anos depois. Então, primeiramente foi construído o templo. Depois, meus amados, depois que o templo ficou construído, o templo, em 516 a.C., ele funcionou. O templo começou a funcionar. E ali, meus irmãos, começou a acontecer uma coisa muito triste. Muitos sacerdotes que tinham que levar a sobra para a casa do tesouro, a templo, para ali serem colocados os grãos para alimentar os sacerdotes em serviço no templo. O sacerdote que estivesse trabalhando no templo, no horário de trabalho dele do templo, ele tinha que almoçar, ele tinha que fazer um lanche. E o templo é um complexo de muitas atividades. Então tem muitos sacerdotes fazendo muitas coisas. São ofertas voluntárias, é oferta do pecado. Enfim, meus irmãos, então tem muito funcionamento. Então aquele sacerdote precisa comer no templo. E comer no interior do templo. E, inclusive, a gente viu na Paraxá agora no capítulo 18 de Números, que as coisas santíssimas que é dada para Arão, é para Arão e os sacerdotes comerem também dentro do templo. E ali nós vemos, irmãos,
que os sacerdotes, em vez de levar para a casa do tesouro, estavam levando para suas casas. Por isso que Esdras está escrevendo isso. Então, o que acontece? Durante esses 60 anos, quase 60 anos, ali houve uma mudança na prática dos sacerdotes que de fiéis passaram a infiéis ao Eterno. Em vez de deixar os dízimos na casa do tesouro, no anexo do templo de Jerusalém, estavam levando para a sua própria casa. Aí que está o problema, meu amado. Aí Esdras chega em 457 a.C., ou seja, uns 60 anos depois do templo pronto, manda lá Neemias para administrar e manda Esdras para fazer uma reforma religiosa. A reforma religiosa de Esdras é porque os sacerdotes estavam levando as coisas para a sua casa, não estavam deixando no templo, como é a ordenança de Adonai. E ali, o que vem, meus irmãos? Vem aqui no capítulo, no verso 8, e que Esdras fala para os sacerdotes: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, sim, toda esta nação. Porque você veja que aquela maldição trazida pelos sacerdotes trazia uma maldição para a nação toda. E ele diz aqui: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, um armazém anexo ao templo. Casa do tesouro não é igreja. O tesouro não é outro templo. Não existe localizado anexo ao templo de Jerusalém, para que haja mantimento na minha janela dos céus e derramar sobre vós uma benção tal que dela vos advenha a maior abastança. E ao verso 11, o que diz, irmão? E por causa de vós, se forem fiéis, repreenderei o devorador. Esse devorador aqui é a locusta, meu amado. É o gafanhoto devorador. E ele não é Satanás, irmão, como as pessoas, né, falam, não tem nem sentido. Diz aqui: repreenderei o devorador e ele não destruirá os frutos da vossa terra. É o gafanhoto. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Está aí, meu amado. Amém? Isso daí que é a verdade. Não está se referindo aqui à igreja, está se referindo aos sacerdotes, que eles deveriam administrar o templo, o dízimo, para ficar na casa do tesouro, e estavam levando para a sua casa. Esse é que é o problema, levavam para a sua casa. Amém? Vamos ver o que Yeshua fala do dízimo, meu amado. Vamos ver o que Yeshua Hamashia fala. Amém? Yeshua Hamashia. Irmãos, o Eterno já falou. E o Eterno é Yeshua. Vocês acham que Yeshua vai falar diferente do Eterno, meu amado? Nunca. Yeshua e o Eterno são um. Amém? E você, meu amado, você tem que estar ligado. Olha aqui. Mateus 23, no verso 23. Você observar, irmãos, aqui, mestre, ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E depois, no verso seguinte, ele vai botando uma explicação sobre aquilo que ele falou. Né? Ele diz assim: ai de vós, condutores cegos, porque dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Então ele faz um discurso assim, ele chama atenção e depois fala um comentário sobre aquilo. Né? Você observa, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, que são, não é dinheiro, obviamente, e desprezais o mais importante da Torá, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Está dizendo que o dízimo lá no templo
vai para a casa do tesouro. Mas ele faz um comentário aqui no verso 24. Olha o comentário que Yeshua fala. Condutores cegos, coais um mosquito, que é o dízimo, e engolis um camelo, que é o juízo, a Torá, o juízo, a misericórdia e a fé. Olha só, meus irmãos, que coisa. Quantos hoje estão focados no mosquito e dizem que não precisa observar a Torá? Que tristeza, meu amado. Esses é para quem Yeshua está dizendo. Estão coando, ainda mais que esse dízimo, que não for aquele do templo de Jerusalém, não tem respaldo na palavra de Deus, meu amado. Não tem. O único dízimo que tem respaldo na palavra de Deus é do templo de Jerusalém, que Yeshua diz assim, não me tire essas coisas, porque ele estava entregando lá no templo, comendo lá no templo, né? Agora, mesmo esse dízimo legítimo, que é no templo de Jerusalém, Yeshua diz que é um guia, meu amado, o homem que vai arrebatar a igreja. Diz, ó, o legítimo é mosquito. Esse aí eu nem conheço, mas o camelo que é engolido é negligenciar a Torá. Isso é engolir um camelo, meu amado. Olha que coisa séria. E eu quero mostrar para os irmãos aqui, meus irmãos, para você aí vai tirar suas fotos também. Né? Você está sendo gravado, mas quem quiser tirar foto, eu vou botar aqui um texto da própria Igreja Católica Romana, em que ela fala que na igreja primitiva não tinha, meus irmãos, a cobrança do dízimo, né? Então você vai analisar aqui, amém? Olha só o que diz a Igreja Católica, meus irmãos. Ó, tá aqui, quem quiser tirar foto, vou até ver se aumenta mais aqui. Ficou muito, não dá não, tem que ser 200 aqui. Quem quiser tirar foto, tá aqui, ó. O dízimo católico. Né? Tá aqui, ó. Vou botar um pouquinho mais aqui à frente, para os irmãos poderem observar. Olha lá, meus. Glórias a Deus, para você poder tirar a foto. Bem. Vou só diminuir um pouquinho para ficar mais alto aqui. Isso. Tá. Aí você tira a foto agora, depois você amplia aí no teu zap. Tá bom, meu amor? Pode tirar foto aí, tá? Depois eu vou botar 3, 4 para você tirar. Pode tirando foto quem quiser. Pode tirar, pode tirar. É a Igreja Católica que está dizendo. Olha o que ela está dizendo aqui, irmão. É um documento 8, Estudos da Confederação Nacional, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Amém? Então ele está falando aqui que até isso aqui, está até aqui, ó, o site, né, Luiz Tarciso, né? Você vê que a Igreja Católica nesse ponto está sendo sincera. Amém? Olha o que ele diz aqui. Os pastores da igreja, até o século V, por 500 anos depois de Cristo, os pastores da igreja não pensaram em impor aos cristãos o pagamento do dízimo. Está sublinhado aí. Quem não tirou foto, tira, meu amado. E aqui está dizendo de onde saiu. Estudo da CNBB, documento 8, tem um site aqui, que é um site ligado à Igreja Católica. Amém? Porque ninguém pode negar a história mesmo. E Yeshua não falou para ninguém cobrar dízimo. Nenhum apóstolo cobrou dízimo. 100 anos não cobrou dízimo. 200 anos não cobrou. 300 anos não cobrou. 400 anos não cobrou. E aí, meu amado, 500 anos depois de Cristo, ninguém cobrava dízimo. Amém? Então, estamos observando aqui que veja que a Igreja Católica está sendo sincera, meu amado. Amém? A gente tem que verificar isso. Olha, pode tirar foto dessa tela aí também. Você quer tirar foto, ó, a Igreja, nessa mesma continuação, está dizendo aqui. A Igreja Católica, né, está dizendo que um Santo Irineu, que eu não conheço, mas é um santo da Igreja Católica.
a Igreja Católica está sendo sincera, meu amado. Amém? A gente tem que verificar isso. Olha aqui, pode tirar foto aí também, meu amado. Pode tirar foto dessa tela aí também. Você quer tirar foto, ó. A Igreja, nessa mesma continuação, está dizendo aqui. A Igreja Católica, né, está dizendo que um Santo Irineu, que eu não conheço, mas é um santo da Igreja Católica. Mas deve ser uma daquelas pessoas do primeiro século. Considerava o dízimo abolido. Em seu lugar, teria entrado o conselho evangélico de dar os bens aos pobres. Isso é o tzedakah que nós já tínhamos falado. Que a igreja primitiva praticava o quê, meu amado? O que a Igreja Católica está dizendo aqui? Que a igreja primitiva praticava era ajudar os pobres, e não dízimos. Olha, a Igreja Católica, irmão, está falando a verdade aqui, meus irmãos. Né? É isso que tem que ser feito. Né, meus irmãos? Agora, olha bem, meus irmãos. Aqui, a didascália, um compêndio de normas eclesiásticas, oriundo da Síria entre os anos 250 e 300. Olha o texto da didascália, que era ligado, né, a Roma também, né, a igreja romana e a igreja daquela época, diz assim: o Senhor nos libertou para não estar mais presos aos sacrifícios, às oferendas e também aos dízimos, às primícias, às oblações e aos presentes, mas já não estáis obrigados por determinações. Irmão, meu amado, está lá, é um texto, quem tiver dúvida, texto didascália, está lá, está escrito. E aqui, olha bem, você vai poder tirar foto agora também. Então, um pouquinho acima, você vai poder tirar foto. Pode tirar, depois você amplia lá, no seu, né, porque mesmo que, né, deixa eu botar, só um minutinho, vou botar de novo aqui no 150, para você poder tirar foto. Pode tirar foto. Amém? Olha lá, irmão. Isso agora, a Igreja Católica está falando do momento em que foi instituído o dízimo católico. Amém? Olha lá. Peço que os irmãos aí tirem o sinal, porque senão atrapalha esse momento. Amém? Agora, em vista disso, os concílios foram intervindo no setor material, né? Entendeu? Instantemente exortamos a fiéis em 567, depois de Cristo, ó, quase 600 anos depois de Yeshua, a Igreja Católica Romana já era a própria Igreja Católica, estava exortando os fiéis usando aquele argumento do dízimo de Abraão. Não hesitem a dar a Deus a 10ª parte de tudo aquilo que possuam. E Yeshua não ensinou isso. Quem ensinou esse dízimo, eu lembro para os irmãos, é a Igreja Católica Apostólica Romana, porque o documento aqui é da Igreja Católica. Amém? E aqui ela diz, irmãos, esta é a primeira, em 500 legisladores. Mais um passo foi dado no Concílio de Macro. Esse concílio aqui, 585, é que passou a obrigar os fiéis da Igreja Católica a darem o dízimo para os sacerdotes católicos, né? Que aí os padres houveram em bem impor a excomunhão a quem se portasse a pagar a sua contribuição à comunidade eclesial. Então você vê, irmão, que a Igreja Católica aqui, você está aí, ela foi sincera, né? Ela diz, esse dízimo, como é que está lá no início? É o dízimo católico, né, irmão? É você tirar foto, depois do celular, você vai poder passar isso adiante. Amém? Então isso aqui é um texto, ela está dizendo, é o dízimo católico. Não é o dízimo da Bíblia, né, irmão? Porque Yeshua não instituiu esse dízimo. Esse dízimo de deixar lá com a Igreja Católica, ou de deixar lá em alguma igreja, é um dízimo, como a própria Igreja Católica sinceramente fala, e a gente tem que dizer que a Igreja Católica está sendo sincera num ponto importante, que é o dízimo católico, meu amado. Amém? O dízimo bíblico não é para ser dado mais, né? Porque esse dízimo nem era para ser dado, é para ser alimentado, as pessoas eram para se alimentar. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Nós hoje conseguimos examinar aqui, né, pela misericórdia do Eterno, alguns textos relacionados ao dízimo.
Agora, observe bem que a Igreja Católica também botou aqui ajudar os pobres, como Yeshua fazia, né, meus irmãos? É o de Sedacá, aquilo que Yeshua falou, que aquele que não praticar nunca entrará, né, no Roland Rabá, no rei do mundo vindouro. Amém? Então, querido, vamos agora adorar o Yeshua HaMashiach, adorar a Deus. Amém? A coisa aqui é uma palavra sincera, uma palavra de instrução, para que você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, glorifiquem a Deus e divulguem essa boa nova. Porque aquilo que está na Bíblia, meu irmão, é maravilhoso, né? E aí você já sabe que Yeshua, até o dízimo legítimo, ele disse que era um mosquito. E a Torá é um camelo que muitos têm engolido por aí. E a Torá é para ser cumprida. Essa que é a verdade. Estão engolindo camelo porque não cobram a obediência à Torá. Vamos agora adorar a Deus em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Santo Salvador. Né, meus irmãos? Naquele dia, meu amado, vai ser um dia de muitas surpresas. Mas aquele que estiver na palavra será salvo. Amém? Vamos agora aqui orar em nome de Yeshua HaMashiach. Ore a Deus, meu amado.